Como que a palavra de hoje vai nos mostrar 3.000 pessoas convertidas, 3.000 pessoas convertidas a partir de uma única pregação. São Pedro não deve ter ficado 20 minutos falando. E ele conseguiu tocar pela ação do Espírito Santo. Ele conseguiu tocar no coração de 3.000 pessoas. Porque aquelas palavras foram suficientes para convencer aquelas pessoas de que elas haviam cometido um erro, um engano. Aliás, um terrível engano. Irmãos, daqui a pouco nós vamos entender esse contexto, mas eu queria dizer para vocês nessa introdução que a conversão ela se inicia a partir do momento que você se convence, a partir do momento, ou melhor, de que nós nos convencemos de que nós erramos, de que nós pecamos. A conversão não vai acontecer se eu não der esse primeiro passo. E aí Deus tem os meios dele. Naquele dia ali, nesse relato aqui da palavra, Deus reservou aquele momento. Deus escolheu Pedro para pregar para aquelas pessoas. E ali Deus tocou, Deus resgatou ali 3.000 pessoas. Deus fez um milagre, um prodígio. Deus ergueu do chão 3.000 pessoas, aproximadamente, porque aceitaram, porque acreditaram nas palavras de Pedro, não porque era Pedro, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, irmão, eu quero que com toda a sua força, com toda a sua alma, se você acredita que Deus pode, que Deus perdoa o seu pecado, independente de qual for, se você acredita, você vai responder essa invocação minha, muito conhecida. Responda com fé: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Assim seja louvado! Pode ser melhor: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Assim seja louvado! Glória a Deus! Glória a Deus. Irmãos, pega a sua palavra na carta, ou melhor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E se você não trouxe ainda a Bíblia para o grupo de oração, irmão e irmã, por favor, traga a Bíblia para o grupo de oração. Soldado não sai para a guerra sem arma, né, Comédia? Né, Flávio? Traga a Bíblia para o grupo de oração. Atos dos Apóstolos 2. Atos 2, a partir do versículo 37. Amém ou misericórdia? Atos 2, a partir do versículo 37. Irmãos, o tema do nosso encontro de hoje: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Arrependei-vos, tem uma ordem aí: se arrependam, aliás, duas ordens, né? E sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos 2, a partir do versículo 37. E diz assim: se você não trouxe a palavra, presta atenção no pregador. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados,
E recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras os exortava, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor, irmão. Irmãos, só para a gente entender um pouquinho, né? Porque essa palavra ela já começa fora um pouco do contexto, mas eu queria voltar um pouco atrás. Se você quiser, chega na sua casa, pega e leia um pouquinho antes. Ali, quando chega nessa parte, São Pedro tinha acabado de falar com aquele povo. Olha, judeus da Galileia, tal. Vocês, estou resumindo, tá, gente? Vocês crucificaram, vocês mataram Jesus de Nazaré, um inocente. Aliás, mais do que um inocente, vocês mataram um Deus que se fez homem e que deu a vida por vocês. Vocês mataram aquele que Deus mandou do céu e que Deus constituiu Cristo e Senhor. Vocês mataram, não foi o outro povo. E aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam a gravidade dessa situação. É muito mais grave os judeus terem matado Jesus, porque os judeus eram o povo de Jesus. Os judeus eram um povo escolhido por Deus. Desde o Antigo Testamento, era o povo predileto, era o povo que tinha a afeição de Deus. Era o povo que Deus tinha prometido uma descendência, né? Uma família do tamanho do número das estrelas do céu. Então, São Pedro está ali no meio daquelas pessoas. Imaginem vocês, se você chegar no meio de um tanto de bandido e falar: você matou fulano. E São Pedro estava no meio daquelas pessoas, cheio do Espírito Santo. Vocês mataram Jesus de Nazaré, vocês mataram o Deus de vocês. É um pecado gravíssimo. Talvez eu ou você, se estivéssemos lá, o que nós iríamos pensar? A primeira coisa que a gente ia pensar: nós vamos ter perdão. Vocês concordam ou não? Né? A gente ia pensar isso. Nossa, porque, veja bem, eu acreditei na palavra de Pedro. Ele me convenceu de que eu matei o meu Deus. Então, não tem pecado mais grave, Tomé. Eu matei, além de ser o meu Deus, eu matei um irmão de sangue. Eu matei um judeu que tem o sangue, o mesmo sangue que tem, o mesmo sangue que corre nas minhas veias. Eu matei. Eu estava lá mandando soltar um bandido, Barrabás, e mandei crucificar o meu Deus. Então não tem perdão para mim. É o que a gente ia pensar. Com certeza nós pensaríamos isso. E aí eles perguntaram: nossa, irmãos, e agora? Perguntou para Pedro e para os apóstolos: o que nós temos que fazer? E muitas vezes essa é a sua pergunta, é a pergunta que você faz quando você chega no grupo de oração, quando você escuta aquela pregação, ou quando você escuta uma palavra de ciência, Deus revelando às vezes o seu pecado. E aí às vezes você chega para o servo e pergunta: o que nós temos que fazer? E aí Pedro fala: olha, se arrependam e sejam batizados no Espírito Santo. E aí, irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Eu quero que isso fique no
no coração de vocês, por favor, não se esqueçam disso. O arrependimento é o critério que Deus usa para te perdoar ou não. Aliás, é o único critério. É a única exigência que Deus... Aliás, Deus faz duas, melhor dizendo. Ele pede que você se arrependa e Ele pede que você perdoe o seu irmão. Mas primeiro você tem que se arrepender. Gente, eu queria contar para vocês um testemunho rápido de um amigo meu. Ele me contou, viu? Eu quero fazer questão de falar aqui, viu, Flávia? Foi esse meu amigo de BH que me contou. Não foi o padre que revelou o pecado dele não, viu, gente? Ele me contou. Esse meu amigo, ele vivia há 7 anos. Há 7 anos ele vivia uma união ilegítima com uma moça. Ou seja, ele morava com uma moça sem ser casado. 7 anos ele ficou sem comungar. Ele ficou 7 anos indo à Santa Missa sem comungar a Eucaristia. Aí está certo. A pessoa que está em pecado grave, ela não pode comungar, viu, gente? Não pode. Católico que falta a missa domingo não pode receber a Eucaristia. Católico que comete adultério não pode receber a Eucaristia. Católico não casado que vai para a cama, tem relação sexual, não pode receber a Eucaristia. E esse meu amigo, ele entendia muito bem isso, mas continuava na vida de pecado. Católico que faz aborto não pode receber a Eucaristia sem confissão, e por aí vai. 7 anos. Aí um dia ele foi confessar com o padre. Gente, tem 20 anos que eu sou católico. Eu já me confessei várias vezes. E conversei com muitas pessoas. Eu nunca ouvi nenhum relato desse igual eu ouvi esse que eu vou contar para vocês agora. Esse meu amigo contou para o padre. E aí o padre, ungido, inspirado pelo Espírito Santo, o padre falou assim: meu filho, você não está arrependido dos seus pecados, eu não vou te absolver. Volta para a sua vida. Quando você estiver arrependido, você vem aqui e se confessa. Vocês acreditam nisso? Eu acredito porque ele me contou. Isso, gente, isso deve ter mais ou menos deve ter quase 10 anos. Eu nunca mais esqueci disso. Vejam como que a igreja é sábia, a igreja entendeu que sem arrependimento, Carol, o seu pecado, ele tem que doer, Carol, ele tem que te causar dor. Me perdoa falar isso, mas tem que doer na alma, tem que doer no corpo, tem que doer, porque se não doer, você não está arrependido. Se não doer e você não está arrependido, você não vai pedir perdão, você vai continuar na vida de pecado. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que todos nós nos salvemos. Deus quer chegar aqui no dia da sua vida gloriosa, ou no dia que você morrer. Deus quer te levar para o céu. Mas no céu não entra pecado, meu irmão. Nós precisamos entender isso. No céu não entra impureza. Por isso que o apóstolo fala: meus irmãos, se arrependam e sejam batizados no Espírito. Veja que ele fala: primeiro se arrependam, depois sejam batizados. Não tem como inverter as ordens. E eu tenho certeza, viu, Tomé? Eu tenho certeza, sempre que eu volto nesse grupo de oração, eu estou vendo as mesmas carinhas, tem carinhas novas, mas se eu estou vendo as mesmas carinhas, é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em vocês, é sinal de que vocês se arrependeram, é sinal de que vocês estão buscando. Mas pode ser ainda que seja sinal de que algo na sua vida precisa ser melhorado, precisa ser mudado, como na minha também tem que ser mudado. O microfone está na minha mão, eu estou pregando para mim. Estou pregando para mim. E aí, irmãos, como eu falava que eu brincava, né, com a Carol, brincado, mas é sério, né? O remorso, ele tem que tomar conta da nossa alma. Quando a gente pega, a gente tem que sentir dor, porque o arrependimento de ter ofendido a Deus é tão grande, é tão grave, que tem que doer. Tem que doer, você precisa chorar, você precisa
pedir a Deus: Senhor, eu estou em pecado, não me leva essa noite, não deixa que meu encontro com o Senhor seja essa noite, porque eu estou em pecado. Tem que doer. Se não doer, não é amor. Já diria um grande santo: se não doer, não é amor. Porque, irmãos, olha como são as coisas. Deus é justo. Se você não sente dor, não sente remorso pelo seu pecado, o que Deus vai entender? Meu filho não está arrependido. É só você trazer para a sua realidade, para o seu dia a dia. Uma pessoa que te ofende, eu ofendo ela aqui, por exemplo. Aí eu chego e digo: você desculpa aí, tá? Ela vai perceber na hora que eu não estou arrependido, que não doeu, da boca para fora. Então, se eu, como humano, pecador, limitado, miserável que eu sou, se eu consigo perceber que não tem arrependimento na pessoa, imagina Deus. O perdão, ele vai vir a partir do arrependimento. A conversão, ela começa a nascer na vida da pessoa a partir do arrependimento. E aqui São Pedro faz um alerta, irmãos, e eu queria que nós nos atentássemos a isso. São Pedro nos alerta: olha, saia, eu estou trocando as palavras, tá, gente? Mas a ideia é essa: caiam fora dessa geração perversa. O contexto ali, São Pedro estava dizendo das pessoas que não tinham se arrependido, das pessoas que ainda zombavam de Deus, das pessoas que ainda perseguiam os cristãos. Porque, irmãos, esse povo aqui que crucificou Jesus, né, não quer dizer que ele foi lá e bateu o prego lá no pé de Jesus, não. Mas ele estava ali gritando: solta Barrabás e crucifica Jesus. Por quê? Porque foi medroso, porque foi covarde, porque foi mais cômodo, foi mais fácil mandar crucificar aquele que a maioria estava pedindo. E aí eu queria entrar num detalhe, num ponto importante. Nós estamos num mundo perverso, num mundo onde nós estamos seguindo a maioria através dos modismos, e nós estamos indo para o buraco. Essa geração nossa é uma geração adúltera, é uma geração que aborta, é uma geração que idolatra drogas, é uma geração que idolatra adultério. É uma geração que desconfigura o sonho de Deus, que foi a família. Você sai na rua, você vê uma pessoa, você não sabe hoje se ela é homem ou mulher. Estou falando bobagem, gente? Você não sabe se a pessoa é homem ou mulher mais. Estão manchando a obra de Deus, estão rindo de Deus, zombando de Deus, fazendo caricatura da obra de Deus, que é a família. Vou pregar sobre isso domingo, inclusive. E vejam, gente, que interessante. Se você leu a liturgia de hoje, Jesus fala para aquelas pessoas: essa é uma geração perversa. E Pedro hoje, na palavra que sai no grupo de oração: salvem-se, saiam fora dessa geração perversa. Irmãos, eu não estou dizendo para você que você tem que entrar numa bolha e viver no seu mundinho. Não, nós temos que conviver com essas pessoas, porque através do nosso testemunho é que elas vão conhecer Jesus, através de você, da vida de vocês. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não tenham a postura que essas pessoas têm, não se comportem como elas. Gente, pelo amor de Deus, o que está faltando para a gente enxergar? Quantos anos tem que você ouve, você assiste a canção nova na antiga parabólica? Hoje todo mundo tem TV a cabo, né? Quantos anos que você ouve dizer os padres, os pregadores condenando as novelas? E a coisa está ficando só pior. Não tem nada a ver não, é uma obra de ficção. Gente, você acha que o demônio vai aparecer aqui de rabo e chifre fedendo enxofre? Ele é sutil. Ele vai começar a colocar na sua cabeça devagarinho.
Ah, Vinícius, mas eu assisto novela, mas eu não traio meu marido. Graças a Deus, louvado seja Deus. Mas no seu inconsciente, aquela trama, que hoje em dia é só assim, né? Toda novela tem adultério, toda novela exalta um homem beijando outro homem, uma mulher beijando outra mulher, uma mulher que engravida, mas está apaixonada por outro, aí vai lá e aborta. Não é isso, gente? Estou falando bobagem aqui? Se eu estiver no outro mundo, se eu for um ET, vocês me perdoem, viu? Se eu estiver pensando coisa de outro mundo, vocês me desculpem. E aí nós temos que, gente, nós, principalmente os jovens, nós temos que ter uma atenção. Atores, artistas, cantores são formadores de opinião. Aquilo que eles escrevem, aquilo que eles cantam, aquilo que eles postam, viraliza, né? Não é, jovem? Esse termo de hoje, viralizar, não é? E aí nós vamos seguindo. A gente compartilha, a gente curte. E aí nós vamos espalhando essa ideia de adultério, essa ideia de pecado, essa ideia de aborto. Nós estamos contribuindo. Irmãos, pelo amor de Deus, vão abrir a cabeça. Não deixa isso entrar na sua casa. Olha a música que você está ouvindo, olha o que você está compartilhando, olha o que você está lendo. Não tem ninguém aqui falando que você não pode se divertir, não. Mas olha o conselho de Pedro: se salvem de gente corrompida, se divirta com pessoas que vão te levar para uma vida saudável. Pelo amor de Deus, gente. Olha, vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês, muito claro. Ah, obrigado. Vou derramar igual isso funciona na escola. Vou deixar uma coisa clara para vocês aqui, irmãos. Uma pessoa que está tentando parar de beber. Pensa bem, a pessoa todo dia ali, ela fala igual está na minha camisa: por hoje eu não vou pecar, né? Por hoje eu não vou beber. Estou vivendo isso dentro da minha casa. Com meu pai. A pessoa está tentando parar de beber. Qual companhia que vocês acham que uma pessoa dessa deve procurar, gente? Deve procurar pessoas que não bebam. Vocês concordam comigo ou não? Sim. É óbvio. Recentemente eu atendi um rapaz. Falei igual padre, né? Atendi um rapaz. Minha esposa vai para minha casa de padre. Eu atendi um rapaz que por muito tempo foi usuário de cocaína. E ele estava um tempo sem usar, segurando. Uma pessoa que vai no grupo de oração, que está ali, está fiel ao grupo de oração. E aí um dia o telefone dele toca. O cara ligando para ele aqui: chegou o material da boa aqui agora. Ele foi lá na hora e caiu no pecado de novo. E aí eu falei com ele: irmão, a primeira coisa que você vai fazer, pelo amor de Jesus sacramentado de Maria Santíssima, chega na sua casa, bloqueia os números. Porque esses números te levam para a sua vida antiga. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem que cortar o mal pela raiz. Tem uma pregação minha eu fiz lá em Ouro Preto. Eu chamei a pregação de o pecado e o dente ciso. Depois, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho de evangelização, vocês acessem o meu canal no YouTube. Então, o dente ciso, se você vai postergando, se você vai tomando uma dipirona aqui, outra dipirona ali, vai passar a dor ali, não vai? Mas depois vai voltar. Tem que arrancar o dente ciso, não tem, pessoal? Para não doer nunca mais. O pecado é a mesma coisa, irmãos. Tem que arrancar na raiz. E eu falava para esse jovem: irmão, bloqueia os números, exclui. Com outras palavras, trazendo para o tema de hoje, né? Eu disse para ele: afasta de você dessas pessoas perversas. Porque, irmãos, nós vivemos num mundo totalmente hostil a Deus, totalmente indiferente, um mundo frio, um mundo que não quer saber de Deus mais, um mundo que está pregando para você e para mim que o conforto e o prazer, eu não estou falando só de sexo, viu, gente? Que o conforto e o prazer é o mais importante. Olha como, comece a pesquisar, comece a perguntar para as pessoas que vocês conhecem. Vou dar outro exemplo aqui: as pessoas estão parando de ter filhos, não é, irmão? As pessoas estão comprando um cachorrinho,
mas não estão tendo filho. Eu adoro cachorro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Adoro, se nós entramos aqui eu fico doido. Adoro cachorro. Porque as novelas, porque essas modas, porque aquela artista que chegou nos 40 anos igual eu, né? Mas ela é mais bonita que eu. Essa artista que chegou nos 40 anos está com o corpinho sarado porque não teve filho. Vocês estão percebendo como que Satanás é sutil, meus irmãos? Ah, eu quero ser igual a ela. Não é assim? Eu quero ser igual aquele cara. Quando eu chegar nos 40, eu já estou longe, né? Quando chegar nos 40, eu quero ter uma barriga de tanquinho. E tem gente que faz. Se a barriga de tanquinho, se a pessoa precisar pecar para chegar na barriga de tanquinho, ela vai pecar. Então, meus irmãos, cuidado com a maioria, viu? A maioria nunca foi referência, nunca foi exemplo para ninguém, porque a maioria crucificou Jesus. Vocês acabaram de ver na palavra aqui. Então, pelo amor de Deus, arranquem o dente ciso da vida de vocês hoje. Se arrependam hoje. Não dá para adiar, não dá. Não dá. Sabe por quê, irmão? Porque você não sabe se o Senhor vai te chamar essa noite. Eu não sei se Ele vai me chamar essa noite. Aliás, eu não sei se Ele vai voltar essa noite. Como é que vai ser? Eu falo para vocês, irmãos, não tem nem um dia. Não vou jurar porque a gente não pode jurar. Não tem nem um dia que eu não pense no meu encontro com Jesus Cristo no fim dos tempos. Não tem nem um dia que eu deixe de pensar nisso. E aquela luta diária para vencer o pecado, para me afastar. Porque, gente, é uma frase, quem está na renovação aí já ouviu, né? Está batida já, mas vocês vão ouvir muita gente falar isso. E eu acredito que isso sirva para vocês também. Eu estou talvez longe de ser o que Deus quer, mas eu estou muito longe também de ser o que eu era antes. Graças a Deus. E eu tenho certeza, pela perseverança de vocês aqui nesse grupo de oração, porque eu sei dos rostos aqui, eu sei que também isso está na vida de vocês. Vocês estão longe de ser o que vocês eram. Mas a gente não pode acomodar, irmãos. Por isso que Pedro fala para a gente encerrar. Às vezes a gente pensa, nossa, eu estou na graça, eu estou na bênção agora. Começa a andar com gente perversa de novo para você ver se você não cai. Cai bonito. Cai bonito. Por isso que São Pedro fala, olha, se cuidem. Afastem-se dessa geração perversa. Gente, cuidado com essas pessoas. Eu quero dizer para vocês uma última coisa. Tem um cardeal que eu sou apaixonado por ele é muito radical, ele fala assim, olha, não iluda as pessoas com a palavra misericórdia. Deus nos perdoa se nós nos arrependermos. Porque o mundo aí fora, não é isso que o mundo fala, gente? Não julgue para não ser julgado, não usa a palavra de Deus, né? Deus é amor, não é isso? Né, irmão? Tá rindo pra mim? Deus é amor, Deus é misericórdia. Então vamos todo mundo pecar, vamos para a lama do pecado, todo mundo se sujar, porque Deus é amor. Deus é amor, mas Deus não é bobo não, viu, gente? Tá? Se tem uma coisa que Deus não é bobo, e muita gente está fazendo Deus de bobo. Aliás, está pensando que está fazendo Deus de bobo. Então, irmão, se você está arrependido, não importa o tamanho do seu pecado, se você está arrependido, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça.